Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui Mosias capítulo 12. Nesse capítulo aqui, o profeta Abinadi ele está tendo um debate dentro das escrituras ali com os sacerdotes do rei Noé. E os sacerdotes do rei Noé fazem algumas perguntas para ele ali do livro de Isaías, né? E quando o Abinadi ele percebe que os sacerdotes eles não sabem a resposta e que queriam saber, né, que estavam perguntando porque Abinadi sabia responder as coisas, aí Abinadi disse para eles: ora, vós sois sacerdotes e quereis que eu vos ensine essas coisas, né? Vós sois sacerdotes, vós não deveriam ensinar o povo, né? Não obstante, pergunta para mim o que essas coisas significam, né? Ou seja, Abinadi dá uma queimada neles ali, né? E aí Abinadi continua falando: o que vocês ensinam então a esse povo, né? Já que vocês não entendem as escrituras, o que vocês estão ensinando ao povo? E aí eles respondem: nós ensinamos a lei de Moisés, né? E aí Abinadi ele começa a falar ali sobre a lei de Moisés com eles, tá bom? Eu vou ler aqui a partir do Mosias capítulo 12, a partir do versículo 31. Diz assim: pois haveis dito que ensinais a lei de Moisés. E que sabeis vós sobre a lei de Moisés? Traz a lei de Moisés a salvação? Que dizeis vós? E responderam-lhe, dizendo que a salvação era obtida pela lei de Moisés. Abinadi, porém, disse-lhes: sei que se guardares os mandamentos de Deus, sereis salvos. Sim, se guardares os mandamentos que o Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, dizendo, né? E aí Abinadi ele continua aqui a lista falando todos os 10 mandamentos ali para ele, explicando para ele os 10 mandamentos. Lembrando que Abinadi, né, ele estava amarrado, ele não tinha uma escritura ali diante dele, né, para ele ler, mas ele estava cheio do Espírito do Senhor, e aí ele sabia essas escrituras de cor ali para compartilhar com ele. E após explicar ali os 10 mandamentos, falou: se vocês ensinam os 10 mandamentos, por que vocês não guardam esses mandamentos, né? Por que vocês gastam dinheiro com meretrizes, né, com prostituta, quebrando os mandamentos de Deus? Então ele entra muito duro ali, né? Lembra da pergunta que Abinadi fez, né, para eles, né, se a lei de Moisés trazia a salvação? E eles pegaram e falaram, né? Sim, a salvação é obtida pela lei de Moisés. Só que essa é uma resposta bem superficial mesmo, né? A salvação não vem somente pela lei de Moisés. O próprio Abinadi ele responde aqui, no capítulo 13, o versículo 27 e o 28. Ele diz assim: agora disseste que a salvação se alcança pela lei de Moisés. Digo-vos que ainda é preciso que guardeis a lei de Moisés. Mas digo-vos que chegará o tempo em que não mais será necessário guardar a lei de Moisés. Digo-vos mais ainda, que a salvação não se alcança somente pela lei. E se não fosse pela expiação que o próprio Deus fará pelos pecados e iniquidades de seu povo, eles inevitavelmente pereceriam, apesar da lei de Moisés. Então, ainda que eles guardassem os mandamentos, era necessário que tivesse uma expiação de Cristo. Então a salvação não vem somente pela lei de Moisés, tá bom? Então ele explica isso aqui sobre a expiação de Jesus Cristo. Outro ponto aqui que ele colocou, né? Ele falou: digo-vos que chegará o tempo em que não mais será necessário guardar a lei de Moisés. A lei de Moisés seria cumprida, né? Nós vimos isso acontecer com Jesus Cristo, né? Após a sua morte e ressurreição, muitos mandamentos ali, muitas coisas da lei de Moisés foi retirada, tá bom? Eu vou até compartilhar algumas dessas coisas da lei de Moisés para que nós possamos entender um pouco. Eu tirei a referência aqui no Guia de Estudo das Escrituras. Diz assim: por intermédio de Moisés, Deus deu leis à casa de Israel, para substituir a mais elevada que eles deixaram de obedecer. Então, vocês lembram quando Moisés ele subiu lá no Monte Sinai, né? Ele ficou 40 dias lá, e quando ele desce, né, ele desce com os mandamentos, com um convênio eterno ali gravado nas placas de tábua, né? Nas tábuas de pedra. E aí ele vem, ele desce, só que ele demorou 40 dias lá, né, no Monte Sinai, lá em cima. E o povo, eles estavam embaixo ali, ansioso, pensaram até que Moisés havia morrido, que não tinha mais ninguém para guiar eles. E eles foram lá e construíram, né, um bezerro de ouro para adorar. Aí quando Moisés vem, né, com esse convênio ali, com os mandamentos, e ele observa que o povo não está preparado, né, para receber o convênio maior, né, a lei maior, né, essa lei maior significava os convênios eternos
e também significava o convênio do sacerdócio de Melquisedeque. Como eles não estavam preparados, Moisés ele pega ali, né, ele quebra, né, as tábuas de pedra. E aí novamente ele sobe lá para o Monte Sinai e ele recebe ali uma lei menor, porque o povo não aguentaria uma lei maior. Então ele recebe ali o que nós chamamos de a lei de Moisés. Né? Ele recebe os 10 mandamentos e outros atributos ali para que eles possam ser guiados. Eu vou continuar lendo aqui sobre a lei de Moisés. Né? Ele continua dizendo assim: a lei de Moisés consistia de muitos princípios, normas, cerimônias, ritos e símbolos para lembrar ao povo de seus deveres e responsabilidades. Incluía a lei de mandamentos e cerimônias e o cunho moral, ético, religioso e físico, inclusive os sacrifícios, com a finalidade de fazer com que se lembrasse de Deus e da obrigação que tinham para com ele. A fé, o arrependimento, o batismo na água, a remissão dos pecados faziam parte dessa lei, bem como os 10 mandamentos e muitos outros mandamentos de elevado valor ético e moral. Grandes partes dessa lei cerimonial foi cumprida com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que puseram fim ao sacrifício de derramamento de sangue. Então, muitos pontos da lei de Moisés foi cumprido e outros permanecem. Os que permanecem, por exemplo, né, entre as leis de Moisés aqui, são os 10 mandamentos. Nós podemos observar que fala dos 10 mandamentos lá no Velho Testamento, fala no Novo Testamento sobre os 10 mandamentos. Aqui no livro de Mórmon, né, com esse debate aqui que está tendo a Abinadi, ele cita os 10 mandamentos, então tem os 10 mandamentos aqui dentro do livro de Mórmon também. E também lá em Doutrina e Convênio tem os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, o Senhor ele não aboliu. Ele não retirou esses mandamentos da terra, eles continuam em vigor. Bom, então, falando sobre a lei de Moisés, há alguns pontos que o Senhor Jesus Cristo, né, ele tirou da lei de Moisés. Lá em Mateus 5, né, ele diz assim, no versículo 38, ouviste o que foi dito, né, sobre a lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Né? Então, naquela época, se roubasse, eles cortavam um braço. Então, era olho por olho, dente por dente lá. E Jesus Cristo ele ensinou uma nova lei, né, que deveriam perdoar uns aos outros aqui. O outro versículo aqui, ó, no mesmo capítulo 5 de Mateus, é o versículo 43. Ouviste o que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Essa é uma lei de Moisés lá, amar ao próximo, né? Aí Jesus Cristo disse, eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Né? Então, ou seja, a lei de Moisés, né, não é que o Senhor ele retirou alguns pontos, na verdade ele elevou. Né? A lei de Moisés falava amar o seu próximo. Né? No Novo Testamento também fala isso, mas Jesus Cristo ele elevou essa meta. Né? Ele falou, amai até vossos inimigos, né? E aí fazer bem aos que vos perseguem, aos que vos maltratam. Então podemos olhar, observar que o Senhor ele eleva o padrão dessas leis para nós hoje em dia. Tá bom? Então é algo para nós observarmos aqui da lei de Moisés. Então só queria compartilhar esse testemunho, tá bom? Que nós somos salvos, sim, mediante a obediência às leis, aos mandamentos de Deus. Mas especificamente também por causa da expiação de Jesus Cristo. Se não tivesse a expiação, se Jesus Cristo não tivesse sofrido por nossos pecados, de nada adiantaria a lei de Moisés. Tá bom? Embora nós pudéssemos guardar os mandamentos, não teria alguém que nos redimiu da queda e dos pecados. Então eu deixo meu testemunho e essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.